Henker que vive duas vezes. Capítulo 667. Destruição da lenda, 1. Yeon-woo nunca esperou que existisse algo como o destino. Ele não pôde deixar de ficar surpreso. No entanto, ele não foi capaz de se perguntar por muito mais tempo. Fuja, neto, Urano gritou enquanto bloqueava Hui Bang do demônio celestial. Colidir. Yeon-woo não teve escolha a não ser escapar com suas Skywings, sem nunca olhar para trás. Sexto passo do despertar do corpo do dragão. Liberando todos os poderes. Yeon-woo já havia liberado suas Skywings e ativado todos os poderes e lendas que precisava. Seu corpo atual não era muito diferente do seu corpo na realidade, então ele foi capaz de tentar uma fuga rápida. Ele morreria se colidisse com o demônio celestial aqui. As lendas de Cronos já estavam confusas devido ao conflito com a noite. Mas se Yeon-woo morresse do demônio celestial aqui, as lendas seriam completamente destruídas. A própria existência de Cronos seria apagada. Seria difícil para Yeon-woo sobreviver também sob o colapso das lendas. Na verdade, o demônio celestial provavelmente sabia disso. Ele provavelmente sabia que isso estava nas lendas de algum ser e poderia ter lido algo de Yeon-woo. Olhos dourados ardentes, viram através de todas as verdades, e os olhos do demônio celestial provavelmente poderiam ver ainda mais profundamente do que os de Yeon-woo. Onde você pensa que está indo? O demônio celestial empurrou Urano para o lado e esticou a mão esquerda para tentar pegar Yeon-woo. Swish. O espaço foi torcido dentro da mão do demônio celestial, deformando-se caoticamente. Embora Yeon-woo tenha colocado alguma distância entre eles, isso foi inútil. Pouco antes de a mão do demônio celestial alcançar o pescoço de Yeon-woo, Metatron e Baal abriram espaço na frente de Yeon-woo e atacaram o demônio celestial. Não sei do que se trata. Mas você deveria parar por aí. Estrondo. Dududu. Faíscas brancas ofuscantes brilharam e maldições sombrias desceram sobre a cabeça do demônio celestial. Ao mesmo tempo, outros deuses do Olimpo apareceram para bloquear o demônio celestial. Graças a eles, Yeon-woo conseguiu se distanciar do demônio celestial novamente. Seus bastardos. O demônio celestial rosnou ao perder seu alvo novamente. Mova-se, sim. Estalar, estalar. Rumo. A luz dourada do demônio celestial tornou-se uma parede de relâmpagos e apagou os poderes dos seres divinos que o rodeavam. Nesse ritmo, vamos nos meter em problemas tentando proteger o filho de um amigo, quero dizer, o neto. Metatron recuou e estalou a língua enquanto olhava para o demônio celestial, mas seus olhos aguçados estavam focados em cada movimento do demônio celestial. Não sei por que você está mirando no filho de Urano, mas não posso abrir o caminho para você. Não podemos perder um descendente do Pneuma. Quero dizer, do Pneuma e do Quirinali. Tão facilmente. E mesmo deixando isso de lado, ficar ainda mais descontrolado vai contra as regras do pacto. Então, Metatron sacou suas espadas gêmeas para enfrentar o demônio celestial. Logo, arcanjos cercaram ele e o demônio celestial para lutar. Dei, Eros, expressa hostilidade para com o demônio celestial. O demônio celestial inclinou a cabeça e examinou os deuses. Pacto, não me faça rir. Não havia algo sobre como aquela criança poderia se tornar o ovo das trevas? Ninguém sabe se ele se tornará o ovo ou não. Mutar. Então é isso que você pensa? O demônio celestial sorriu maliciosamente. Vamos ver se você continuará dizendo isso mesmo depois de morrer. Bum! O demônio celestial entrou em ação. Todos tenham cuidado. Com um aviso de Metatron, Dei colidiu com o demônio celestial. Dududu. O que? Swish. Yeon-woo tentou escapar do território de reconhecimento do demônio celestial. No entanto, o domínio do demônio celestial era leve, e não havia um único lugar no universo onde a luz não chegasse, então era quase impossível escapar dele. Ainda assim, Yeon-woo tentou escapar o mais longe possível enquanto Urano e os outros lhe deram algum tempo. Ele estava abrindo coordenadas para lugares aleatórios, então nem sabia para onde estava indo. Você entrou no território da sociedade piedosa menor que Deva maior que. Os deuses de menor que Deva maior que ficam surpresos com o aparecimento repentino de um visitante. Agni observa você. Varuna duvida de você. Brahma inclina a cabeça. A piedosa sociedade menor que Asgard maior que franze a testa para o visitante inesperado. Odin estreita os olhos. Thor observa suas ações. Você passou pelo território de menor que Mênfis maior que. Você passou pelo território de menor que Dilmun maior que. Yeon-woo chamou a atenção de muitos outros deuses ao passar por vários territórios, mas felizmente ninguém o deteve. Ao mesmo tempo, ele se perguntou se isso realmente estava dentro das lendas de Cronos. Foi incrível como essa mera lenda poderia expressar um mundo tão vasto. As lendas estão sendo destruídas. As lendas estão sendo destruídas. A velocidade da destruição está aumentando. É altamente recomendável que você escape dessas lendas. Se você mergulhar nas lendas, talvez não consiga escapar. Yeon-woo parou quando seu poder sagrado estava quase esgotado. Mesmo que ele usasse uma parte das lendas de seu verdadeiro corpo, seu corpo atual não era tão completo quanto seu verdadeiro corpo, então havia limites inevitáveis. Este corpo não tinha coração de dragão ou pedra filosofal. Todas as suas juntas estalavam porque ele já estava sobrecarregado. Yeon-woo só conseguiu recuperar o fôlego depois de se cercar de múltiplas barreiras. Caso o demônio celestial percebesse.
Ele nem sabia para onde estava indo. As coordenadas eram emaranhadas e difíceis de calcular. No entanto, como ele só se moveu em direção a planetas onde não sentia a presença de nenhum ser vivo, provavelmente não seria pego enquanto escondesse seu poder sagrado. Ele estava atualmente em um planeta morto, longe das estrelas, onde a luz não alcançava. O que devo fazer agora? Yon-woo cerrou os dentes, imaginando como as coisas tinham dado tão errado. As coisas estavam bem até aprender o céu de pneuma e espiar os segredos do dia e da noite do universo. Ele não esperava que o demônio celestial mostrasse hostilidade repentinamente e foi pego de surpresa. 2 horas 57 minutos e 49 segundos underscore 25. 2 horas 57 minutos e 49 segundos underscore 24. Você tem menos de 3 horas restantes. É aconselhável que você complete rapidamente sua missão e saia das lendas. Se você exceder o limite de tempo, seu ego poderá ser engolido pela reprodução prolongada das lendas. O tempo estava correndo mesmo agora, porque Yon-woo só conseguia desacelerar o tempo com o pneumas Sky. Mas se não fosse por isso, ele teria excedido o limite de tempo e seria enterrado sob as lendas enquanto escapava. Restava um tempo extremamente curto e as lendas estavam desmoronando mesmo neste momento. Yon-woo previu que o tempo restante que ele tinha e o tempo que levou para essas lendas serem completamente destruídas eram praticamente os mesmos. A reprodução das lendas não mostrava intenção de parar. Mas mesmo que acontecesse, Yon-woo não poderia permitir isso. Ele precisava encontrar uma maneira de restaurar as lendas e não destruí-las. Ele não podia deixar seu pai se sacrificar por ele novamente. No entanto, ele teve que se mover livremente para encontrar uma solução, e não foi capaz de fazer isso porque não sabia quando o demônio celestial apareceria. Ele poderia ser encontrado aqui a qualquer momento também, já que o demônio celestial de nível imperador provavelmente tinha domínios de onisciência e onipotência. O avô está seguro? Yon-woo preocupado com a segurança de Urano, Metatron, Baal e os outros membros do dia. Ele esperava que todos estivessem bem. Embora o demônio celestial estivesse trabalhando com o dia, Yon-woo não achava que o demônio celestial deixaria em paz seres que ele pensava serem inimigos. Seu coração parecia pesado como pedra. Droga, Yon-woo cerrou os punhos. Ele precisava desesperadamente encontrar uma solução que amarrasse o demônio celestial e restaurasse as lendas. Ele também precisava fazer isso rapidamente porque não havia tempo suficiente. Ele se perguntou se haveria tal solução retificadora. Existe um pensamento passou pela mente de Yon-woo, mas ele logo franziu a testa. Pode ser possível, mas a probabilidade de piorar a situação das lendas. Eu concordo com isso. De repente, pensamentos familiares surgiram na cabeça de Yon-woo. As duas lendas absorvidas do caos rastejante são combinadas e criam um ego. O ego do caos rastejante sorri para você. Yon-woo enrijeceu. O que é isso? Por que de repente estou sentindo o caos rastejante? Eu definitivamente vi o demônio celestial jogá-lo no território da noite. Ou o caos rastejante passou da noite daqui. Ele reflexivamente moveu a mão para pegar sua espada e ativou a espada do trovão. Não consigo encontrar. Mesmo que você encontre. A criatura riu de Yon-woo, que logo percebeu que o ser não estava perto dele, mas sim dentro de sua alma. Isso está funcionando? O caos rastejante refinou seus pensamentos em um só e começou a falar. Ele tinha um sorriso satisfeito no rosto. Organizar meus pensamentos em linguagem é mais eficiente e expressivo do que emanar pensamentos. Tem a desvantagem de meus pensamentos se tornarem uniformes e monótonos porque o processo é muito simples, mas parece não haver método de comunicação melhor do que este. Até os seres inferiores têm algo a ensinar. A lenda separada. Você misturou isso com as lendas remanescentes para despertar seu ego? Yon-woo lembrou como o caos rastejante arrancou um braço e o alimentou com a espada devoradora de espíritos de Hades antes de ser expulso pelo demônio celestial. Ele viu que as duas lendas haviam respondido uma à outra, mas não sabia o que isso significava. Eu não suporto ficar curioso. Keki? Para o caos rastejante, Yon-woo era como uma bonança de conhecimento. Para ele, Yon-woo era um ser que veio de outro período do mundo do dia, que era completamente diferente da noite. E Yon-woo até o matou, então sua curiosidade só cresceu a partir daí. O caos rastejante arrancou um pedaço de si mesmo pensando que não encontraria uma oportunidade divertida como essa novamente. E você está errado sobre uma coisa. O que você está falando? Eu nunca separei minhas lendas. Apesar de ter jogado fora uma parte que não precisava. Yon-woo imediatamente arregalou os olhos. Ele percebeu que o ego dentro dele era o verdadeiro corpo do caos rastejante, e aquele que foi lançado no território da noite era uma cópia. Embora o Crawling Chaos tenha despertado seu ego, ele não poderia machucar Yon-woo. Ele já estava digerido. Já era incrível que ele conseguisse manter um ego. Yon-woo não conseguia entender sua loucura, e era por isso que Yon-woo não conseguia deixá-lo em paz. Foi desconfortável. Já que não sei o que ele está planejando, eu deveria apenas separar suas lendas e jogá-las fora. Os olhos de Yon-woo brilharam friamente. É bom que você esteja pensando em como se livrar de mim, mas você tem tempo para isso. O Crawling Chaos riu. Yon-woo rapidamente ergueu os olhos. O olhar do demônio celestial está se aproximando. Yon-woo não sabia o que aconteceu, mas parecia que o demônio celestial havia escapado do dia e estava procurando por ele.
A luz estava se aproximando do planeta escuro como um único raio de luz dourada, o olhar do demônio celestial. E não importa quantas barreiras Yon-Woo se cercasse, ele seria pego assim que aquele olhar o alcançasse. Yon-Woo deixou de lado sua preocupação com o caos rastejante e agarrou sua espada. Seu poder sagrado ainda não foi restaurado, mas ele precisava enfrentar o demônio celestial de frente ou tentar outra fuga. Ele engoliu em seco, mantendo a guarda contra o olhar que se aproximava. Devo ajudar você? O que? Eu posso ajudá-lo a escapar do olhar do demônio celestial. Não faria sentido eu mover meu ego para cá se você morresse, não é? Yon-Woo se sentiu desconfortável em receber a ajuda do Crawling Chaos. Mas ele não estava em situação de ser exigente. Como você pode ajudar? O demônio celestial é a própria luz. Então ser coberto pela escuridão cuidará disso. Ouvi dizer que nos chamamos noite? Então, podemos pegar emprestado esse poder e nos esconder dentro da escuridão. Mas, você quer perguntar se temos tempo suficiente? Não creio que isso seja muito difícil para o sucessor do pai. Você também pode usar essas leis estranhas. Yon-Woo acenou com a cabeça ao conselho do Crawling Chaos para usar o Pneumas Sky. O poder, Pneumas Sky, é ativado e interfere na roda pequena. A velocidade da roda pequena é drasticamente reduzida. Leis de causalidade são ativadas. O tempo é drasticamente reduzido dentro do escopo de uma área fixa. Depois de desacelerar a área ao seu redor, Yon-Woo começou a fazer uma nova barreira conforme o caos rastejante lhe disse. Ele tinha um histórico de pesquisa sobre a tábua esmeralda no passado, então não foi muito difícil entender o conhecimento do outro mundo. O olhar do demônio celestial se move em sua direção. O olhar do demônio celestial alcançou sua barreira. O olhar do demônio celestial observa você. Logo, o raio de luz se aproximou e permaneceu na barreira de Yon-Woo por um tempo. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.